Graça e paz, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe e nos dê entendimento sobre a aula de hoje. Amém? Senhor Deus, glorioso Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor, pedindo pela Sua graça e pelo Seu favor. Pai, nos ilumina e nos ajude a aprender um pouco mais sobre a Sua palavra. Que desde já possamos nos alegrar pela grande salvação que o Senhor tem nos dado. Abençoa os nossos irmãos e aos nossos familiares. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, na aula de hoje vamos estudar a carta a Filemon. Esse livro da Bíblia se encontra no Novo Testamento, depois do livro de Tito e antes do livro de Hebreus, e foi escrito por Paulo, na companhia de Timóteo, em meados de 60 depois de Cristo, enquanto Paulo estava preso em Roma. Essa carta é a menor carta paulina. Ela tem apenas 25 versículos. Após a leitura dela, é fácil perceber alguns pontos. Ela foi escrita de próprio punho pelo apóstolo Paulo e, portanto, ela tem um caráter pessoal. Ela foi endereçada a um cristão chamado Filemon, e o principal objetivo dela é garantir o perdão de um escravo fugitivo, chamado Onésimo. Nós podemos dividir essa carta em 4 partes. Dos versículos de 1 a 3, uma saudação inicial. Dos versículos de 4 a 7, uma expressão de louvor e ação de graças a Deus por causa da vida de Filemon. Dos versículos 8 a 21, a petição e intercessão de Paulo a favor de Onésimo. E, por fim, dos versículos de 22 a 25, algumas considerações e saudações finais. Então, vamos fazer, inicialmente, a leitura dos versículos de 1 a 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a Filemon, nosso muito amado colaborador, a nossa irmã Ápia, ao nosso companheiro de lutas Arquipo e à igreja que se une na tua casa. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, Paulo inicia a carta com uma saudação. Algumas pessoas, né? Por exemplo, Filemon, que é o destinatário principal da carta. A Ápia, ou Áfia, em algumas traduções, que provavelmente é esposa de Filemon. A Arquipo, que Paulo chama aí de companheiro de lutas, e com base em Colossenses capítulo 4, versículo 17, provavelmente exercia uma função de ensino na igreja ou algum outro tipo de ministério. Outro destinatário da carta é a igreja de Colossenses, que no caso se reunia na casa de Filemon. Então, isso indica que, apesar de o conteúdo da carta ter um caráter pessoal, Paulo gostaria que essas pessoas que estão sendo citadas na carta, elas também tivessem acesso a ela e que esse conteúdo também fosse compartilhado com elas, ou seja, com as pessoas mais próximas de Filemon, sua família, e as pessoas que faziam parte da igreja de Colossenses, e que no caso também se reuniam na casa de Filemon. Paulo se apresenta no início da carta como prisioneiro de Cristo Jesus. E de fato, Paulo se encontrava preso em Roma no momento em que ela foi escrita. No momento em que ela foi escrita, também a carta de Colossenses estava sendo escrita. A gente vai ver isso mais para frente. E quando Paulo utiliza essa terminologia de prisioneiro de Cristo, servo de Cristo, Paulo quer enfatizar a posição dele como servo de Deus. Porém, ele se coloca nessa posição por amor a Jesus.
E nós podemos dizer que aí há um contraste com um personagem que nós vamos conhecer mais para frente, o Onésimo, que ele também se encontrava numa posição de servidão. Ele era servo de Filemon. Só que, diferente de Paulo, ele termina fugindo daquele a qual ele servia. E a gente vai ver isso mais para frente. Então vamos ver a segunda parte dessa carta, nos versículos de 4 a 7. Dou sempre graças ao meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações, porque ouço falar do teu amor e da fé que te anima em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. De fato, tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois, graças a ti, irmão, foram reanimados os corações dos santos. Então, após a saudação inicial, Paulo faz uma série de considerações sobre a pessoa de Filemon e também sobre o que Deus realizava em sua vida. Basicamente, Paulo ora e agradece, pois os efeitos do evangelho na vida de Filemon são nítidos, são perceptíveis. Bom, então quem era Filemon? Considerando o que nós lemos até agora, Filemon foi um cristão que vivia na cidade de Colossos. Ao longo desses versículos a gente pode ressaltar algumas características desse personagem. Por exemplo, voltando um pouco, nós vimos no versículo 2 que na casa desse homem se reunia parte dos cristãos colossenses. Assim, podemos dizer que Filemon era uma pessoa hospitaleira e muito provavelmente de boa condição financeira, porque tinha condição de ceder a sua casa ali para que os cristãos se reunissem, os cristãos daquela cidade. No versículo 5, Paulo diz que ouvia falar da fé que Filemon tinha no Senhor Jesus e também sobre o seu amor pelos irmãos que congregavam ali. Então Paulo ressalta essas duas características no versículo 5. No versículo 6, Paulo reforça que esse tipo de comunhão que ele tinha com a igreja, ela vinha da fé que ele tinha em Jesus. Então era uma consequência direta da fé dele em Jesus. A comunhão que ele tinha com a igreja. Isso o alegrava e o consolava. Ainda no versículo 6, o início dele possa sua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. A fé em Jesus, ela nos inspira a sermos generosos, e Paulo aqui confirma que a fé de Filemon tem efeitos práticos em sua vida cotidiana. Então, pegando o que nós lemos até agora, a comunhão com os irmãos em Cristo e o amor para com o próximo. No versículo 7, na parte final, que está escrito assim: pois graças a ti, irmão, foram reanimados os corações dos santos. A gente pode ver que Filemon também era uma pessoa que estimulava os irmãos a perseverarem. Fica implícito aqui que muitas vezes havia irmãos que precisavam ser reconfortados ou reanimados, e Filemon tinha essa postura de reanimar, de estimular os irmãos a perseverarem. Assim, podemos dizer que Filemon tinha duas características principais. Ele demonstrava amor e tinha comunhão com os irmãos. Isso é, de fato, ele pertencia, de fato, ele fazia parte da Igreja de Cristo. De fato, ele estava integrado àquela comunidade de fé. Vamos ler a terceira e principal parte dessa carta, que consiste na petição e intercessão de Paulo em favor de Onésimo. Por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro fazer um pedido em nome do amor. É na qualidade de Paulo, velho
e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Outrora ele te foi inútil, mas de agora em diante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Mando-o de volta a ti. Ele é como se fosse meu próprio coração. Eu queria segurá-lo comigo, para que, em teu nome, ele me servisse nesta prisão que me valeu a pregação do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem teu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas de livre vontade. Talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo, a fim de que o recuperasses para sempre, não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como irmão amado, muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua boa vontade no Senhor. Dá este conforto a meu coração em Cristo. Eu te escrevo certo da tua obediência, e sabendo que farás ainda mais do que te peço. Então nós vimos nessa parte que é uma longa e difícil petição de Paulo a Filemon. Nessa terceira parte, Paulo passa a tratar sobre o principal assunto da carta. Isto é, pedir que Filemon aceite Onésimo de volta, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. E ele inicia dizendo que poderia fazer uso de sua autoridade apostólica e, portanto, normativa, mas prefere que seu pedido seja atendido com base no amor. Também é válido ressaltar que, fazendo isso, Paulo estava se colocando em perigo. Ele poderia ser acusado, por exemplo, de estar tentando acobertar Onésimo. E também de permitir que Onésimo cooperasse com ele, ainda que fosse um escravo fugitivo. No versículo 8, nós vemos que Paulo não usa sua autoridade apostólica. Como um dos mais importantes líderes da igreja, Paulo poderia simplesmente ordenar que Onésimo fosse aceito por Filemon e pela comunidade de fé em Colossenses. Em vez disso, Paulo prefere contar com a compaixão de Filemon do que simplesmente dar-lhe uma ordenância. Ainda que pudesse fazer isso. Então Paulo se porta dessa maneira porque ele deseja que a obediência de Filemon não seja simplesmente constrangimento e obrigação, e sim amor genuíno. No versículo 9, Paulo também ressalta que já possui uma certa idade. Algumas pessoas estimam entre 50 e 60 anos, o que, para a época, é uma idade considerável, dada a expectativa de vida. E além disso, ele tem se exposto à perseguição e à prisão pela causa do Evangelho, por causa do Evangelho. Portanto, é o pedido de alguém que tem servido a Jesus com toda a sua vida. Era alguém experimentado e que nas últimas décadas havia deixado tudo para seguir o seu Senhor. E nem mesmo já com uma certa idade havia parado por conta disso. Então não era o pedido de um novato feito da boca para fora. Paulo queria demonstrar que tinha plena consciência do que estava propondo a Filemon. No versículo 10, onde ele diz que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Paulo considera Onésimo seu filho na fé, pois teve participação em sua conversão. Pois bem, brevemente, quem era Onésimo? Onésimo era servo de Filemon e havia se convertido há pouco tempo. Essa conversão ocorreu após Onésimo estar em contato com o apóstolo Paulo,
enquanto ele estava preso em Roma. Então, Onésimo fugiu da casa de Filemon, e nós não sabemos como, mas de alguma forma ele teve contato com Paulo, Paulo que estava preso. Então, enquanto Paulo estava preso em Roma, digamos assim que ele ainda conseguia receber algumas pessoas, tinham pessoas que cooperavam com ele, e de alguma forma Onésimo conseguiu ter acesso ao local onde Paulo estava preso e ali ouviu a palavra e foi, digamos assim, edificado. Eu acredito que Onésimo já tinha ouvido a palavra de Deus enquanto ele estava na casa de Filemon, mas com certeza ali ao lado do apóstolo Paulo ele foi, a sua fé foi alicerçada, digamos assim. Então, após esse acontecimento, Onésimo passa a cooperar com Paulo na obra de evangelização. Paulo não vê Filemon como uma ferramenta de trabalho ou como uma pessoa inferior. Paulo o vê como um filho na fé e parte do corpo de Cristo. Isso vai ser ressaltado nos próximos versículos. Por exemplo, o versículo 11. Paulo faz um jogo de palavras com o nome Onésimo, né? Diz assim: outrora ele foi inútil, mas de agora em diante será muito útil a ti, como se tornou para mim. Então, Paulo faz um jogo de palavras com o nome Onésimo, Onésimos no grego. Esse nome remete ao verbo onínime, também na língua grega, que significa ajudar ou tornar-se útil. Basicamente, o nome Onésimo remetia a alguém que auxiliava, alguém que era útil. Então, Paulo faz esse trocadilho, querendo dizer para Filemão: ora, se em algum momento ele não te foi útil, se em algum momento ele te deu algum desgosto ou desprazer, de agora em diante será diferente, porque ele vai ser muito útil a ti. Porque, de fato, Paulo testemunhara a conversão de Onésimo e sabia que ele seria muito útil para o reino de Deus. Então, da mesma forma como ele estava ali cooperando com Paulo, Paulo tinha essa confiança de que Onésimo cooperaria com Filemão. No versículo 12, Paulo demonstra ter grande estima por Onésimo e se coloca em seu lugar. Ele é como se fosse meu próprio coração, diz Paulo. Semelhante ao que Paulo também vai dizer no versículo 17: recebe-o como se fosse a mim mesmo. No versículo 13, Paulo dá a entender que Onésimo estava cooperando com ele e que também não seria fácil se privar da sua convivência e companhia. Paulo, de fato, nutria um sentimento de afeição por ele. Então, ali naquela situação de dificuldade que Paulo se encontrava preso, digamos assim que todas as pessoas que estavam ao seu redor o ajudando, realizando alguns serviços para que a obra de evangelização não fosse parada, e também fazendo companhia para ele, o ajudando em oração e etc. Então não seria fácil para o apóstolo Paulo assim abrir mão de alguém que estava de fato sendo importante na vida dele naquele momento difícil. No versículo 14, nós vemos que Paulo tenta influenciar Filemão a tomar a decisão que ele em Cristo considera certa. Entretanto, ele deseja que Filemão chegue a essa consciência e possa produzir esse fruto de justiça por vontade própria, de maneira não fingida, mas de coração. No versículo 15, Paulo diz: talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo, a fim de que o recuperasses para sempre. Então nós vemos que a situação que em primeiro momento era problemática se tornou em bênção quando Onésimo se encontrara com Paulo na prisão e recebe o evangelho. Então essa situação que em um primeiro momento pode ter causado desgosto a Filemão, lhe renderia alegria e se tornaria em bênção a partir daquele momento.
No versículo 16, Paulo diz: não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como irmão amado, muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Filemão perdeu um servo, mas ganhou um irmão em Cristo. O laço que unia Filemão e Onésimo era a relação, nós podemos dizer, carnal, humana, social, entre senhor e servo. Mas agora os mesmos estavam unidos pelo Senhor, como irmãos em Cristo e filhos de Deus. Nos versículos 17, 18 e 19, Paulo dá uma série de motivos para que Filemão o atenda e receba Onésimo. Paulo vai dizer: se me consideras teu amigo, se me consideras teu companheiro. Paulo, o apóstolo, de fato se preocupa com Onésimo, motivo pelo qual ele faz esse apelo emocional. Um segundo motivo que Paulo dá: se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. De certa forma, a fuga de Onésimo havia defraudado seu patrão, no sentido de que ele não podia mais contar com os seus serviços. Também existe a possibilidade de Onésimo ter furtado alguma coisa da casa de Filemão. De toda forma, Paulo assume essa dívida, ou seja, ele assume uma culpa que não era sua. Terceiro motivo: para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Paulo também teria sido responsável pela conversão de Filemão. Ou seja, em certo sentido, Filemão também era filho na fé de Paulo. Por fim, Paulo termina essa longa petição nos versículos 20 e 21, onde ele deixa claro suas intenções. O seu desejo é de que Filemão não apenas acate o seu pedido de receber Onésimo, mas que ele possa ir além. Ele deixa implícito que seria o caso de libertá-lo. Paulo deseja que Filemão tenha a sensibilidade de tomar a decisão certa em Jesus. Agora vamos ler a quarta e última parte da carta, que corresponde às saudações e considerações finais, nos versículos 22 a 25. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, porque, graças às vossas orações, espero que vos serei restituído. Saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Nas saudações finais, Paulo indica que espera ser liberto da prisão e aproveita para enviar saudações da parte daqueles que cooperam com ele. No caso, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Ao lermos o final da carta aos Colossenses, fica claro que Tíquico, também cooperador de Paulo, e Onésimo seriam os encarregados de levar as duas cartas até a cidade de Colossos, ou seja, a carta de Colossenses e a carta de Filemão. Esses dois personagens, Tíquico e Onésimo, seriam as pessoas responsáveis de levarem essas cartas. Provavelmente, essas duas cartas foram lidas na presença de Onésimo, e tanto Filemão como a igreja de Colossenses precisariam aceitá-lo de volta como irmão em Cristo. Então a gente vê que não foi uma situação nada fácil, nem para Onésimo, porque Onésimo teria que voltar para a cidade de Colossos e reencontrar com as pessoas que ele já conhecia lá, e inclusive entregar essa carta do apóstolo Paulo para Filemão. Então, com certeza ficou aquela expectativa. E aí? Filemão vai me perdoar? Filemão vai me castigar? E as pessoas da casa de Filemão e os irmãos da igreja de Colossenses, como eles vão reagir? Bom, afinal, como essa história termina? A carta de Paulo funcionou? É muito provável que a carta tenha surtido efeito. E até por isso passou a ser lida entre os cristãos até ser incorporada ao cânon do Novo Testamento. Então, o fato dela estar nas listas que compõem o cânon do Novo Testamento mostra que ela foi lida na igreja de Colossenses, depois foi lida em outras igrejas, provavelmente Laodiceia, enfim, até que ela se tornou popular entre os cristãos
e reconhecida como uma carta cuja autoria era realmente do apóstolo Paulo. E, portanto, uma carta que tinha validade. A gente tem alguns relatos históricos sobre o que aconteceu com Onésimo. Um dos principais relatos é de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele conheceu os apóstolos João, Paulo e Pedro, e ele foi um dos líderes da igreja em Antioquia. Segundo esse relato de Inácio de Antioquia, Onésimo se tornaria anos mais tarde bispo da igreja em Éfeso. Antes de ser martirizado em Roma, em 108 d.C., Inácio de Antioquia escreveu a igreja em Éfeso acerca de Onésimo. E ele escreve assim: Em nome de Deus, portanto, eu recebi sua numerosa congregação na pessoa de Onésimo, seu bispo no mundo, um homem cujo amor está além das palavras. Minha oração é para que vocês o amem no Espírito de Jesus Cristo e todos sejam como ele. Bendito é aquele que lhes permite ter um bispo desses. Vocês o mereceram. É difícil afirmar com absoluta certeza que de fato Onésimo se tornou bispo da igreja de Éfeso, mas é certo dizer que Deus realizou uma grande obra na vida de Onésimo, por meio de Paulo, que o acolheu como filho na fé, e também por meio de Filemão, que certamente o perdoou e o recebeu como irmão em Cristo. Agora vamos pensar um pouco sobre o sentido espiritual dessa carta. A posição de Paulo em suas cartas é de que o cristão deve buscar a paz e perseverar na prática do bem, mesmo em situações adversas, fazendo todas as coisas como se fosse para o Senhor e não para homens. Nesse sentido, Paulo poderia apenas ter exortado Onésimo e pedido para ele voltar para o seu Senhor e obedecer em tudo. Mas Paulo vai além dessa orientação inicial. Paulo complementa de maneira prática esse raciocínio. Ele conta com a graça e com a misericórdia. Com a graça e a misericórdia que nasce no coração daqueles que creem em Jesus. Ele conta com o favor de Filemão para com Onésimo. Pois ainda que as leis da época permitissem que Onésimo fosse punido pela situação que criou, Paulo intercede para que Filemão o recebesse de igual para igual. Pois agora ambos eram servos de Cristo e pela fé ambos eram filhos de Deus. Assim, também Deus recebe quem crê em Jesus como se estivesse recebendo o seu próprio filho, que em tudo lhe foi obediente. A justiça de Jesus é imputada aos crentes. Isso é, nós que em um outro momento vivíamos em pecado e longe de Deus, hoje podemos desfrutar do seu amor e ser recebidos como filhos amados. Os pecados que cometemos e as dívidas que causamos, o próprio Cristo pagou na cruz, se colocando como fiador. Portanto, o sentido espiritual dessa carta é de que, pelo amor de Cristo, que se colocou em nosso lugar, nós fomos reconciliados com Deus. Da mesma maneira que pela intercessão de Paulo a Filemão, Onésimo pôde se reconciliar com seu Senhor e ser recebido como um integrante da família da fé. Paulo se coloca no mesmo papel de Jesus, como se estivesse unindo as mãos de Filemão e de Onésimo, a exemplo de Cristo que nos reconcilia com Deus. Nesse sentido, todos nós de alguma maneira podemos nos colocar no lugar de Onésimo. Também podemos aprofundar um pouco o sentido social e prático dessa carta. Para isso, precisamos pensar um pouco no contexto em que a carta foi escrita. A escravidão no primeiro século do mundo greco-romano se baseava em motivos econômicos, envolvendo dívidas ou punições, em prisões de guerra e no nascimento, no que diz respeito à hereditariedade. E se difere do que aconteceu na Europa e na América nos períodos coloniais, onde a escravidão tinha um caráter racial e de comercialização. No período do primeiro século do mundo greco-romano, essa prática era aceita como um curso natural da vida. Para se ter uma ideia, o Império Romano tinha cerca de 3 a 5 milhões de escravos, cerca de 30% da população, os quais eram a força motora de trabalho da época,
muitos deles trabalhando como servos domésticos, assim como Onésimo. Esse grupo representava o grau mais baixo da escala social, e os mesmos não tinham direitos sobre a lei romana. Considerando essa realidade, podemos dizer que a carta a Filemon ela não foi escrita com o propósito específico de ser um tratado contra a escravidão, uma vez que era uma prática considerada comum na época de Paulo. Ou seja, provavelmente não estava na mente de Paulo a escrever essa carta promover uma revolução, mas com certeza era a sua intenção influenciar como os cristãos deveriam se posicionar e viver na sociedade. Paulo já havia dito, por exemplo, que o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. E que em Cristo não há servo nem livre, em Gálatas 3:28 e em Colossenses 3:11. Entretanto, é na carta a Filemon que descobrimos o que isso quer dizer na prática. Com certeza, essa carta foi uma semente plantada para que os cristãos pudessem ver uns aos outros como iguais. E há fortes indícios que nos primeiros séculos de cristianismo ela tenha moldado a atitude dos cristãos frente à escravidão. Nesse sentido, Paulo evidencia que a mensagem do Evangelho também visa reconciliar as pessoas umas com as outras, judeus, gentios, aquele que exerce algum tipo de autoridade e aquele que não exerce. Em Cristo, todos nós somos irmãos, e diante do único Senhor que reina sobre tudo e todos, não há mais senhor nem servo. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Logo, podemos dizer que a carta de Filemon é um grande testemunho de reconciliação. Isso posto, vamos pensar em algumas aplicações que nós podemos tirar dessa carta. Uma primeira aplicação que nós podemos fazer. Deus nos chama para sermos agentes de reconciliação. Nos chama para apresentarmos Jesus às pessoas, pois Ele é aquele que verdadeiramente pode nos reconciliar com Deus. E nos chama para reconciliar a humanidade também, isso é, as pessoas umas com as outras. Uma segunda aplicação que nós podemos fazer. A boa nova de Cristo deve ser pregada a todos sem distinção. E, portanto, ela não deve se submeter às classificações existentes em uma sociedade. O Evangelho é a mensagem de Deus para todos os homens. Assim, o cristão não deve tratar ninguém com distinção por causa da sua origem étnica, da profissão que exerce, da sua condição financeira, etc. É válido lembrar que Deus não faz acepção de pessoas e não atenta para a aparência ou estatura, mas olha o coração de cada um. A terceira aplicação que nós podemos fazer é a seguinte. O Evangelho, a mensagem de salvação anunciada por Jesus e por seus discípulos, tem poder para mudar a vida das pessoas, no âmbito espiritual e também social. Onésimo era um servo fugitivo e alguém que a sociedade não dava valor, mas Deus o fez um irmão em Cristo e um servo de grande valor para o reino de Deus. Então, que nós possamos meditar nessas três aplicações que a carta a Filemon nos traz. Que Deus nos chama para sermos agentes de reconciliação, que a mensagem do Evangelho é para todos os homens e deve ser pregada a todos sem distinção, e que a mensagem de salvação anunciada por Jesus, ela realmente tem poder para mudar a vida das pessoas. Por fim, que o Espírito Santo nos ajude a sermos servos úteis para o reino de Deus, que possamos ser recebidos pelo Pai como filhos amados em quem Ele tem prazer e que possamos participar do ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja,
que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Que Deus os abençoe a todos. Um ótimo final de semana.